Bom dia pra vocês. Vou fazer esse vídeo e vou soltar o sonho que Cristo apareceu pra falar pro povo católico, pra me dizer toda a verdade. E o que é que eu tenho pra dizer a verdade pra vocês? Tá tudo nas Santas Escrituras. O Senhor apareceu pra mim, eu vou soltar esse sonho pra vocês. E vou também soltar as Santas Escrituras, que é isso que o Senhor quis que eu falasse pra vocês, é isso que eu vou falar. O Senhor apareceu pra mim em sonho. Nós estávamos vindo na estrada carroçal, era mato de um lado, mato do outro, vinha eu, Jesus e uma mulher. Mulher vinha de um lado, eu vinha do outro, Jesus ia mesmo no nosso meio. Jesus disse assim: tu vai na igreja católica, fala pra eles toda a verdade. Na hora que o Senhor fechou a boca, o inimigo saiu de dentro do mato e avançou em cima do Senhor. Na hora que ele avançou em cima do Senhor, o Senhor saiu guerreando com ele. Aí o Senhor deu um empurrão nele muito grande, porque ele se afastou bastante. Na hora que ele se afastou, a mulher pegou na mão do Senhor e trouxe ele para o nosso lado, né? Para nossa direção, para o nosso lado. Na hora que o inimigo veio de lá para cá novamente para pegar o Senhor com ódio medonho, ele se tacou por cima de um escudo transparente. Na hora que ele se tacou por cima do escudo transparente, o Senhor desapareceu. E eu e essa mulher, nós estávamos no ringue. E naquele momento ali, eu olhei para trás e vi que o homem não ia... Eu vi que ele não transpassava o escudo, né? Eu vi que ele não transpassava o escudo. E eu continuei o meu caminho. Quando eu cheguei na frente da igreja católica, eu disse assim: meu Deus, na hora que eu cheguei na frente, mesmo na porta, eu cheguei e disse assim: meu Deus, o que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar com esse povo? E eu peguei uma vassoura, comecei a varrer por fora da igreja, né? Então, assim, e eu me acordei. Saí, varri na igreja, né? Por fora, tava cheio de sujo, eu me acordei. O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? É o pecado. Sujo é o pecado. E o que Cristo mandou dizer toda a verdade pra vocês é sobre a idolatria. E o Senhor tá dizendo que esse tempo tá cheio de pecado. Pecado de quê? A idolatria. E é o que eu vou soltar pra vocês agora. Não as minhas palavras, palavra do meu Senhor. Foi essa verdade que Ele pediu pra me soltar pra vocês. Essa que eu vou soltar. Um mandamento. Tá certo que o Papa tirou, né? Mas os padres estão acolhendo e estão fazendo as mesmas coisas. Não pararam de fazer essas coisas ilícitas. E então, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pregar, porque Cristo mandou. Cristo me ordenou. Fala pra eles toda a verdade. Porque então, eu vou falar toda a verdade pra vocês. Que vocês quebraram o quê? Primeiro tá escrito aqui em livro de Osés que vocês quebraram uma aliança que vocês tinham. Vocês tinham uma aliança com o Senhor e vocês quebraram. Osés 8. Era um tempo que Deus amava, mas vocês quebraram a aliança que vocês tinham com Ele. Como? Com as idolatrias. Tira as idolatrias de dentro da igreja católica. Padre. Que o Papa já tirou, agora tem o que? Os padres. Tenha vergonha e tira as idolatrias e coloca as ovelhas do Senhor conforme a vontade do Senhor. E ovelha, escuta o teu Senhor, que é o quê? Que é o líder de todos nós aqui na face da terra. Ele está acima de todos os... acima do Papa, acima de todos os padres, acima de todos os pastores. O Senhor reina sobre todos nós, com poder e autoridade. Bora pra cá? Ó, Osés 8. Olha o que o Senhor mandou, é o que eu tô fazendo. Presta atenção no versículo, ó. Versículo 8, Osés 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Eu não tô calada, eu tô falando. Jesus está mandando tirar as idolatrias de dentro dos templos. Jesus disse, tira as idolatrias, porque esse é um mandamento, não tem idolatria. E vocês quebraram esse mandamento, que é o que eu vou ler agora. Ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra a própria casa dele. O templo católico é um templo dele. O templo evangélico é um templo dele. Pois então, ele vai vir sobre ele. Por quê? Porque transgrediram a aliança que eles tinham com o Senhor. É o que vai dizer no versículo abaixo, ó. Ele vai vir com o quê? Lá no livro do Apocalipse, a Babilônia que cita no livro do Apocalipse, e a Bíblia inteira cita sobre ela, é o quê? É o templo católico. Ó, põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia, contra, ele não vem a favor, ele vem contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei do Senhor. E aí? Dá pra vocês... o Papa já tirou. Agora falta o que? Os padres criar cerimônia no rosto e tirar as idolatrias de dentro da casa do meu Senhor. Começa logo, porque o Senhor está vindo sobre vocês, padre. Ó, eles fizeram reis
mas não por mim. Então, colocaram papa lá, papas e papa, mas não pediram a autoridade do Senhor. Esse que veio agora já tirou, né? Tá começando a fazer as coisas, né? Ó, construíram príncipe. Príncipe são o quê? O que é que são príncipe? São sacerdote, são padre. Construíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Fizeram o quê? Da pátria, da prata e do ouro deles. Fizeram o quê? Dos ganhos que vocês ganham das lãs das ovelhas. Fizeram o quê? Idolatria para vocês adorarem. Fizeram da sua prata e do seu ouro. Fizeram ídolo para si. Fizeram ídolo para si. Então, vocês fizeram ídolo para si. O ídolo que é imagem de escultura. Que a igreja católica está cheia. Para ser destruído. Vocês fizeram isso para vocês serem destruídos junto com eles. Por quê? Porque Deus não aceita idolatria dentro da casa dele. Tira as imagens de escultura de dentro da casa do meu Senhor. Até quando? Vocês serão incapazes da inocência. É o que diz o versículo. Eu vou ler para vocês, ó. E tu e o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Então, o Senhor está irado contra esse tempo. Por quê? Por causa das idolatrias. Desviaram o caminho. Até quando? Até quando serão eles incapazes da inocência? Até quando? Vocês vão ficar fazendo isso sem cumprir as Santas Escrituras, pisando por cima. Porque se vocês estão fazendo isso, vocês estão pisando por cima. Até quando? Até quando é o que está a pergunta do Senhor. Até quando vocês vão fazer isso? Até o Senhor vir sobre vocês e provar para todo mundo que Deus odeia a iniquidade, que Deus odeia o que vocês estão praticando, que é o quê? O que vocês fizeram, as imagens de escultura. Tira isso de dentro da casa do Senhor. O Senhor não aceita isso. Por isso que o Senhor vai o quê? Botar um basta para que vocês aprendam a respeitar. Agora embora para outro canto, né? Agora vai ser o Senhor. É o Messias. O Cristo vai falar com vocês também no Novo Testamento. Eu vou logo também ler sobre o mandamento, né? Bora para o mandamento. Agora vai ser o quê? Êxodo 20. Êxodo 20. E o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. 3 versículos de grande importância que os padres pisam por cima. O Papa já reconheceu, já tirou, né? Também falta tirar o que é a Ave Maria, que vocês estão... Não ora para Deus, ora para a Ave Maria. Para com isso. Ora ao Pai Nosso, ora ao Senhor, que Ele pode te ajudar. Se tu interceder para Ele, né? Agora tu tá intercedendo para o quê, então? Você não pode. Ó, não farás para ti imagem de escultura. O Senhor tá dizendo, não é para fazer. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem a imagem do Senhor não pode ter. Por quê? Porque o Senhor tá no céu e Ele tá dizendo que não pode. Nem debaixo da terra. Então, a mãe do Senhor também não pode, porque ela morreu e foi sepultada. Ela está esperando pela ressurreição dos mortos, porque o primogênito que ressuscitou do mundo dos mortos foi o Senhor. Ela ainda não ressuscitou, ela vai ressuscitar agora no arrebatamento. O Senhor vai levar o corpo dela para o céu, entendeu? Nem nas águas debaixo da terra, nada de mar de escultura. Não te encurvarás a ela, nem as servirá. Então, o Senhor está dizendo o quê? Para não se ajoelhar. Não te encurvarás a ela. Se encurvará é se ajoelhar. E nem servir, adorar, rezar, não sei quantas Ave Maria, cantar, cultuar para ela. Não pode. Ó. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade. A iniquidade é pecado. A iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração.
daqueles que me odeiam. Tu faz isso, se curva perante mais de escultura, tu tá demonstrando que eu odeio o Senhor. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guarda os meus mandamentos. Tu só ama o Senhor se tu não fazer isso. Não ter imagem de escultura, não servir a ela, não se prostrar perante a ela. Então, começa logo fazendo o que? Pedindo perdão ao Senhor e colocando tudo fora que não agrada o Senhor. Prefere o Senhor pessoalmente perante vocês. Invisível, mas presente, né? Então, agora eu vou o quê? Para Mateus. O Senhor falando sobre as idolatrias, bora? Mateus. Mateus 4, e o versículo 9, versículo 10 e o versículo 11. A mesma coisa que Cristo fez, vocês fazem. Ó, porque ele deixará vocês, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar, me adorarem. Então, o que foi que o inimigo disse? Que tudo ele daria ao Senhor se ele prostrasse, adorasse ele. O que é que ele tem? O inimigo não tem nada. O céu quem fez foi a terra. O Senhor deixa bem esclarecidamente que tudo foi ele que fez. Porra, então tudo pertence a ele. O que é que ele tem para oferecer a Deus? Nada. E o que é que ele tem para oferecer a nós? Nada. Pois então, escuta o que é que o Senhor vai dizer e faz a mesma coisa. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito lá no Velho Testamento, também está o quê? No Novo. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A Bíblia é cheinha que as pessoas não é para ter idolatria. Por que é que vocês, padre, conduzem essas pessoas a ter idolatria? Um padre chegou para mim e disse que não. Mas o que? Tem sim. Tem. Ó. Então, aqui o Senhor disse, ó, adorarás. Ó, ao Senhor teu Deus adorarás. Adorar é se ajoelhar perante o Senhor. Servir e só a ele servirás. O Senhor está pedindo, o Senhor está dizendo que só a ele é para orar, para interceder, para clamar, só a ele. A outro não, só a ele. Mesmo a mãe do Senhor, sim, é a mãe do Senhor. É a imagem dela, né, que fizeram, não sabem nem como é ela, então, não sabem nem como é a imagem do Senhor, então, aí fazem o quê? Coloca lá, não podem, não pode. Ó. Ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Nós só temos que... A adoração na igreja católica é desviada. Não é para o Senhor, é desviada. Entendeu? Não podem fazer isso. Então, o diabo o deixou. Então, aqui foi a tentação do Senhor. Como ele viu que o Senhor é o quê? É um Deus santo, maravilhoso. Jesus, então, ele se retirou, ele não ficou. Do mesmo jeito, vocês têm o poder de afastar tudo isso de perto de vocês. E vocês fazerem o quê? Dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar a ele. Quando tu deixa o Senhor de lado, que tu adora essas coisas, então não podem. Tá escrito que não, ó. Então o diabo o deixou e chegou os anjos e o serviu. Os anjos só vai fazer alguma coisa por vocês quando vocês pararem de ter idolatria. Quando vocês pararem de adorar as imagens de escultura e começarem a adorar o Deus vivo, o Deus que vive e que reina para todo sempre. Cujo na Bíblia fala que essas imagens, elas têm olho, mas elas não enxergam. Ela tem boca, mas elas não falam. E o Senhor, assim que tu tá chorando nos pés dele, o Senhor te consola. Quando tu tá com algum problema, o Senhor vem e te ajuda. Tu clama, o Senhor vem ao teu encontro. Enquanto as pessoas que fazem o quê? Que não tem idolatria. O Senhor chega a elas. Por que o Senhor não vai chegar a vocês? É só vocês tirarem. O que Cristo está pedindo para vocês tirarem. Bora para outro canto. Agora bora para o livro do Apocalipse, né? Para que vocês saibam o que vai acontecer no livro do Apocalipse, e vocês saibam que essas pessoas que têm idolatria, elas vão ficar fora do reino do céu. Vocês têm sim que adorar só a um, que é o nosso Senhor. Ó.
Apocalipse 22. E o versículo 15. E ficarão de fora. Ó, vão ficar de fora quem? As pessoas que não estão de acordo com a vontade. Elas ficarão de fora do reino do céu. Elas ficarão longe da presença do Altíssimo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas vão ficar fora do reino do céu. Os mentirosos, os feiticeiros, os cães, os que se prostituem, os assassinos, os idólatras e os mentirosos. Os que amam mentir ficaram fora do reino do céu. Por quê? Porque ama essas coisas. Por isso que eu digo a vocês, se desvia da idolatria. O Senhor ama vocês, mas o Senhor odeia as coisas que vocês fazem, que é as que vocês praticam. Repreende, faz igual o Senhor. Repreende. É o que eu li pra vocês. Eu ali fiz o vídeo pra vocês, mas ainda vou soltar mais um. A sentença é terrível sobre o povo católico. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Olha o que o Senhor fala pra vocês aqui, ó. Apocalipse 18 e o versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, o Senhor chama que vocês se retirem, porque a sentença vai ser terrível sobre esse tempo. E é o que eu vou ler para vocês agora, ó. Para que não sejais participante dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. O Senhor está pedindo que vocês saiam. Porque se vocês não saírem, vocês vão ser participantes dos pecados. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dela. Deus se lembrou do que ela está cometendo. Desviando a adoração que é para ser dada a Deus. Está desviando. Pois então, sim. Por isso que quando o Senhor manda falar toda a verdade, o inimigo veio e o Senhor guerreou com ele. Por quê? Porque o inimigo, ele se entremeteu. É só vocês prestarem atenção no sonho que eu soltei pra você. E o Senhor diz, vai no templo católico e diz pra eles toda a verdade. Pois então, deixa as idolatrias de lado. A adoração tem que dar ao Senhor. Só ao Senhor, ao Senhor. O teu Deus que te criou, tu tem que dar homenagem só a Ele. Se ajoelhar perante a Ele, cantar pra Ele, cultuar pra Ele, orar pra Ele. Tira tudo que não pertence ao Senhor da casa do Senhor, Padre. E ovelha, obedece o teu Criador, que é o que está escrito nas Santas Escrituras. Versículo 21, e vou encerrar para vocês, tá bom? Ó, e um forte anjo levantou uma pedra como um grande monte e lançou-a no mar, dizendo, com igual impacto será lançada a Babilônia. A Babilônia é o templo católico. A Babilônia aqui na Bíblia é o templo católico. Aquela grande cidade, e não será mais achada. O anjo vai pegar ela, né? Vai levantar e vai lançar ela dentro do mar. Para você ver o tamanho da ira do Senhor. Por causa de quê? Porque quebraram a aliança que tinha com ele. Por quê? Porque transgrediram a lei. Quebrou a aliança e ainda se rebelou contra a lei do Senhor. A lei do Senhor, o mandamento do Senhor é não ter idolatria. Adorar só o Senhor. Então, fizeram ídolo para si, para serem destruídos, como eu li em Osés, né? Então, a palavra do Senhor só para vocês. Qual foi o versículo? Apocalipse 18, o versículo 4, o versículo 5. E o versículo 21, que está falando sobre o quê? A Babilônia. E mais lá na frente, tem um anjo também falando. Tem um anjo falando. Caiu a Babilônia. Bora para cá para me ler para vocês. Se sai. O que o Cristo está falando no livro do Apocalipse é para sair. Apocalipse 14. E o versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu a Babilônia. Já sabe, a Babilônia é o templo católico. Aquela grande cidade. Quem a
todas as nações deu a beber do vinho da sua formigação. Peraí, ó, do vinho da ira da sua formigação. Então, é uma ira que ela tem contra todo o povo. Porque para eles fazerem isso, é uma ira que tem. Então, se volta para o Senhor, o teu Criador. Se volta para o Senhor. Essa aqui vai ser a queda da Babilônia agora, no dia do arrebatamento. O Senhor vai o quê? Colocar ela abaixo. O Deus Todo-Poderoso. É o que está dizendo nas Santas Escrituras. E nela não vai mais se haver a voz nem do esposo e nem da esposa. A voz do esposo é a voz do Senhor. E a voz da esposa, a palavra do Senhor. Encerrei para vocês por aqui. O que Cristo me pediu para mim falar para vocês foi isso que eu acabei de ler nas Santas Escrituras para vocês. Eu soltei tudinho para vocês. Que é um mandamento, não ter idolatria. É um mandamento vocês orar só ao Senhor. Vocês servir só ao Senhor. É um mandamento cujo o templo católico ele pisa. Por isso que o Senhor disse em Êxodo, em Osés, que vai vir com ira sobre esse templo. Vocês vê, e no livro do Apocalipse, vocês viram 3 livros que eu li para vocês que o Senhor vai vir com ira sobre esse templo. Por quê? Porque transgrediram a aliança. O padre já tirou, o Papa já tirou. Os padres são desobedientes. Ele disse que não, porque ele disse para mim, ele disse que não é desobediente. Porque se está escrito, aqui está escrito, se eu estou sendo uma pessoa desobediente. Eu não estou obedecendo o meu Salvador, entendeu? O que é que eu tenho para dizer para vocês? Obedece o teu Criador. Os padres, o Papa, e o Papa já obedeceu, né? Agora obedece o quê? Os padres obedecem o que está escrito, tira tudo que for de quê? De imagem dentro da casa do Senhor, deixar ela limpinha para que o Espírito Santo entre e volte a habitar. Olha que o Senhor vai o quê? Mostrar para vocês. Vocês não dão ouvido, mas o Senhor vai mostrar para vocês agora. Com a queda da Babilônia, que vai ser onde o Papa está. E sobre isso, eu vou soltar o sonho. Eu sonhei, eu vou soltar o sonho, eu tenho que soltar a Santa Escritura. Bora pra cá. Qual é? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu sonhei que eu tava dentro de uma casa. Eu tava dentro de uma casa. E essa casa tava em cima de um vulcão. E essa casa tava em cima de um vulcão. E o vulcão, eu olhava para baixo, eu vi o vulcão se assim para evaporar. Então, e a casa se rachou todinha, a casa onde eu tava. E eu disse assim, eu vou sair daqui porque essa casa vai abaixo. E na hora que eu ia saindo de dentro da casa, que eu olhei para frente, era um rio que estava cheio de água. Era um rio, era um mar. Sei que estava cheio d'água, né? Então, na hora que eu ia para passar por dentro do rio, não tinha mais rio. Era areia seca. E eu passei por lá, andando. E eu me acordei. Vou falar para vocês. Casa. Casa representa o templo do Senhor. Mulher dentro de uma casa representa uma religião. E essa casa em cima do vulcão é uma casa que está em cima do vulcão. É só vocês meditar. E esse rio seco é o rio que já secou, né? Onde Israel, né? Lá, Rio Eufrates, né? Não secou? Tá secando? Então, pois é isso. É só vocês meditar. Bora pra cá, ó. 19. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu te fiz, eu te fazer
subir sobre ti o abismo, e muitas águas te cobrirão. Então, o Senhor vai fazer o quê? Subir sobre ela o abismo. Aí, por isso, encaixa esse sonho nesse versículo. Esse sonho, a casa está em cima. A casa, ela está em cima de quê? De um vulcão. E o Senhor vai dizendo que vai fazer o quê? Vai fazer subir sobre ela o quê? O abismo. É só vocês meditar. Olha, a palavra do Senhor foi entregue a vocês. E é o que eu tenho para dizer para vocês. Vocês vigiam. Reconcilia com o teu Criador, reconcilia com o teu Deus, que Ele é o nosso Deus, reconcilia-te com Ele. A mensagem do Senhor foi entregue, fui. Olha, Deus ama cada um de nós, mas o que Deus odeia em nós é... O que Deus odeia em nós é só a teimosia. O que é que Deus odeia em nós? O pecado. Duas coisinhas que desagradam o Senhor: desobediência e pecado.